Bom, então vamos lá. O primeiro passo para a gente poder analisar o nosso MFV é justamente a gente tirar os dados do Visio e passar para alguma planilha para que a gente possa ter mais agilidade ali na tratativa dos dados, né? Então eu não vou entrar aqui no mérito de como que a gente calcula as coisas, porque a gente já fez esses cálculos, né? A gente já apresentou no vídeo 2 que, por exemplo, a gente precisa ter 15 peças por dia. Enfim, os dados eu alterei um pouco para ficar mais interessante para a gente poder analisar. A ideia é que a gente consiga converter aquilo que é um mapa, ou seja, aquilo que é uma representação visual, né, do fluxo de informação e de valor, agora numa representação quantitativa. Então, que a gente consiga fazer propriamente uma modelagem do nosso processo, e aí, a partir desse modelo, a gente consiga analisar o que é melhor de fazer nele, né? As etapas são as mesmas, né? Então, a gente tem um estoque de matéria-prima, depois desse estoque uma pré-pesagem, um outro estoque antes da montagem, uma montagem, mais um estoque e a finalização. Perfeito. Os tempos de ciclo, tudo que está em amarelo nessa planilha, são dados que a gente imputa manual, né? Então, o tempo de ciclo ele vai ser observado no Gemba. A gente vai lá, vai medir, vai fazer aquela cronoanálise que eu falei. Então, aqui para esse caso, pré-pesagem 15. O lote é justamente quantas peças que entram em cada batelada desse equipamento. O setup é quanto tempo a gente leva até organizar, limpar, trocar alguma ferramenta que precise. E a disponibilidade é quanto aquele equipamento fica trabalhando para aquela família por unidade de tempo. Então, do seu tempo total, um dia inteiro, 8 horas, quanto tempo aquilo lá ficou trabalhando para aquela família, para esse fluxo que a gente está interessado. Perfeito. Então, esse takt time operacional é um dado que a gente pegou lá no vídeo 3. E como que eu calculo ele? Basicamente, eu tenho aqui a quantidade de minutos por mês, eu tenho uma disponibilidade, uma eficiência, melhor dizendo, né, do equipamento, overall equipment efficiency, e eu tenho a divisão ali pelas peças por mês. Então, essa fórmula simples, né? A gente tem minuto por peça. O takt time é uma coisa, a capacidade produtiva é outra, né? O cálculo da capacidade produtiva vai ser feito da seguinte maneira, né? A gente tem quantidade de minutos no mês, a gente tem eficiência, então muito parecido, só que ao invés de usar a demanda, a gente agora vai dividir pelo tempo de ciclo. E aí a gente consegue produzir 512 peças por mês. Qual que é a leitura desses dois dados aqui? Bom, o meu tempo é 25, que eu preciso produzir, ou seja, eu preciso levar no máximo 25 minutos por peça. Quanto que eu estou levando? Eu estou levando 15. Então, bom, esse processo aqui, ele não é um gargalo. Quando a gente olha a produção total, ou seja, se só esse processo existisse, se não tivesse mais nada, se só tivesse pré-montagem e acabou, eu produziria 512 peças no mês. Acontece que, para eu ter o estoque do produto acabado, eu preciso fazer a pré-montagem, a montagem e a finalização. Eu só vou conseguir ter produto acabado se eu tiver esses 3. Então, a teoria por trás do MFV é que cada processo cada processo pode produzir quanto ele quiser, mas o processo final, digamos, o produto final desse processo, ele sempre vai estar restrito a menor velocidade. Então, eu falei muito disso lá, da teoria dos gargalos, né? Da teoria das restrições nos vídeos da Meta. Aqui a gente está olhando que a montagem ela tem um tempo de ciclo de 25 minutos por peça e a gente tem um takt time operacional de 24,6 minutos por peça. Ou seja, eu não estou produzindo rápido o suficiente. Eu produzo em 25 e eu precisaria produzir em 24. O que está me mostrando? Que as peças produzidas por mês são 295. A gente tem aqui uma demanda de 300 por mês. Então, esse processo, ele é o gargalo. A tendência, quando a gente acompanha, se você acompanhar um dia inteiro esse processo, é ir acontecendo isso. Sai de 100
aqui aumenta para 75, vai para 75, aqui aumenta para 125, então, e aqui vai ficando zerado, aqui 130, por exemplo, a tendência é que aconteça isso, ou seja, antes do gargalo, que é a nossa montagem, as peças vão ficando paradas. Então, essa é uma característica importante que a modelagem, a simulação, ela precisa refletir a realidade. Você vai lá no Gemba, olha e vê, bom, aonde tem mais peça, qual que é o processo que demora mais, ou que está, não necessariamente que demora mais, aonde as coisas estão acumulando mais. Nesse caso, a gente vê que é na montagem. Às vezes, como a montagem é gargalo, o pessoal não produz na pré-montagem. Isso pode acontecer. Então, por isso que é importante medir os tempos e olhar na realidade do Gemba, lá no chão da fábrica, né? Beleza, por isso que tem esse ponto de exclamação aqui. E aí, qual que é a nossa produção final? Como que a gente estima a capacidade produtiva desse fluxo de valor? Ele vai ser a menor capacidade individual. Então, nesse caso, o nosso fluxo consegue produzir o que a montagem consegue produzir. É como se a gente tivesse, no exemplo lá do Goldratt, né, na meta, é como se a gente estivesse caminhando numa trilha e tem um gordinho que está com uma mochila muito pesada e que ele não consegue caminhar mais rápido. E a gente não vai deixar ele para trás lá para, né, ficar sozinho no meio do mato. Então, a gente vai caminhar na velocidade que ele consegue caminhar. Esse gordinho com a mochila pesada é sempre o gargalo. O nosso papel é tirar as coisas da mochila do gordinho e subordinar o nosso passo ao passo dele. No caso, a gente vai andar tão rápido quanto ele ande. A pré-montagem não precisa fazer 512 peças no mês, porque senão, ao final do mês, esse processo vai ter produzido 295 e a pré-montagem vai ter produzido 512. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui 200 de estoque. E esse 200 de estoque é dinheiro parado. É melhor se a gente tiver menos estoque. Por exemplo, a gente sai de 500 mil e pode passar de 1 milhão de estoque facilmente. Entenderam? Então essa é a questão aí do gargalo. Beleza, então agora a gente entendeu aí a nossa situação atual, a gente tem a nossa modelagem do sistema e agora vem a cereja do bolo, né? Para que a gente fez tudo isso? A gente fez tudo isso exatamente para mudar alguma coisa, né? Para que o processo seja diferente e que a gente consiga produzir mais. A gente sabe aqui que a gente está produzindo exatamente ou muito parecido com a nossa demanda, nesse caso a nossa produção está em 295. De novo, por quê? Porque 295 é a menor capacidade produtiva dos processos individuais. Quem é a menor capacidade? A montagem. Beleza, montagem. Como é que a gente calculou essa capacidade? Então, tempo disponível vezes OEE dividido pelo tempo de ciclo. Maravilhoso. A gente sabe aqui que produz 295. Então, se eu restringo a minha capacidade, vamos já caminhar para o futuro, né? Se eu restringo a minha capacidade, se a minha capacidade, na verdade, é definida pelo processo que produz menos, ou seja, pelo gargalo, faz mais sentido a gente atuar exatamente no gargalo. Então, a gente vai atuar aqui, ó. Esse é o processo que a gente definiu, que a gente precisa mexer. Por quê? Porque se a gente mexer nos outros, a gente não vai ter um aumento de capacidade. Na verdade, a gente precisa que a montagem produza pelo menos 376 peças por mês para que faça sentido a gente mexer em outros processos. Então, a gente vai olhar para a montagem. Perfeito? Aqui, a gente tem inicialmente 295 peças. Tá? O que a gente pode mexer? Aonde está em branco, aonde está em amarelo. Então, a gente pode mexer, por exemplo, na disponibilidade. A gente pode mexer no setup. A gente pode mexer no lote, no tempo de ciclo. Então, vamos fazer algumas mudanças. Vamos começar pelo tempo de ciclo. Por exemplo, 50% do tempo de ciclo. 50% do tempo de ciclo é muita coisa. Concorda? Então, ao invés de 25, a gente vai colocar 12,5. Olha como que mudou nossa produção. Então, o nosso resultado foi 569. Ok. A gente está produzindo
deixa eu colocar assim, 193% a mais, que dá um resultado formidável, né? Um resultado de quantas peças a mais? Esse menos esse. Pronto. 274 peças a mais. Se a gente reduzir 50% do tempo de ciclo. Ah, mas 50% é muita coisa, né? Então, vamos reduzir a 10%. 10% do tempo de ciclo, se a gente estava falando em 25 menos 2,5, a gente está produzindo 327. Então, a gente está com uma produção 11% maior. Então, tá vendo? A gente reduziu 10% do tempo de ciclo da montagem e ele já não é mais gargalo. Ele continua sendo gargalo, mas a gente está atendendo a demanda do cliente. Então, a gente já está com 327. Se a gente passasse aqui para 400, por exemplo, a gente já tem os dois processos aí problemáticos, abaixo da nossa demanda, da nossa capacidade. Tá bom? Então, agora vamos voltar os 25 e vamos reduzir o lote. Então, 10% no tempo de ciclo. Vamos pensar agora em 10% de redução de lote. 10% de redução de lote. O que vai acontecer se a gente tiver 10% de redução de lote? A gente tem uma capacidade semelhante. Nesse caso aqui, ele não afetou significativamente o nosso processo. Por que ele não afetou? Por conta do setup. Então, se a gente reduz o lote, o setup começa a influenciar mais e aí a gente também tem um impacto. Então, vamos reduzir 50% do lote e 50% do setup. Ok? 50% do setup daria 10 menos 5. Ó, a gente tá com o processo 301, mudou um pouco, mas mudou pouco. A gente está produzindo 6 peças a mais no mês, 2% de aumento. Então, redução de lote para esse caso aqui não está fazendo muito sentido. Vamos voltar o nosso lote inicial 10 e o nosso setup 10. Ok, e a disponibilidade? Disponibilidade está em 80%. Então, vamos colocar aí disponibilidade passando de 80 para 90. 90 de disponibilidade. Então, a gente saiu de 80 para 90. Se a gente aumentar a disponibilidade, o que vai acontecer? A gente já tem um aumento expressivo aí na nossa capacidade produtiva. Só copiar essa fórmula aqui. Então, a gente aumentou 10% de disponibilidade e a gente teve um crescimento de 13%. Então, bom, você vê que a nossa capacidade já aumentou 13% só com esse aumento de disponibilidade. A disponibilidade é muito importante dentro do nosso processo. Se a gente reduzir o setup, a gente pode colocar, por exemplo, um setup de 5. Pronto, a gente tem aí já um aumentozinho. Pouco aumento, não investiria nisso aí. 332, então a gente já conseguiu 13% só aumentando a disponibilidade. O que é aumentar a disponibilidade? É a máquina não esperar. Não esperar por quê? Por matéria-prima, por aprovação, por ordem de produção. É não esperar por quebras, né? Por, enfim, falta de ferramenta. É a gente ter aquele processo trabalhando mais... com mais frequência, né? Então, por exemplo, um forno que recebe várias peças de vários lugares. Talvez, se ele for gargalo,
seria possível a gente tirar algumas dessas peças e elas não passarem por esse forno, por exemplo, aumentando a disponibilidade para as outras famílias? Isso aí é uma análise a ser tomada. Bom, com isso, vocês viram que a gente já está com um processo bem mais... agora a gente tem um modelo a ser analisado e a gente consegue propriamente tomar as decisões, né? Então, a partir disso, você vai sinalizar, olha, eu vou fazer essa ação, eu vou fazer essa ação, então vou reduzir também 10% aqui, então 25 menos 2,5, menos, né? 25 menos 2,5, eu vou fazer o que mais que eu posso trabalhar aqui. É isso, basicamente, e esse setup eu vou baixar para 8. Então, agora você tem um plano para aumentar a sua produção em, digamos assim, a gente pode sempre colocar assim, situação futura 371. Ok. Então, fazendo essas mudanças, essa e essa, e esse daqui nem vou colocar, ó, 368. Fazendo essas duas mudanças, né, abaixando 10% o tempo de ciclo e aumentando 10% a disponibilidade, a gente consegue 25% de aumento na tua produção. Vale a pena ou não vale? Para fazer isso eu preciso comprar um notebook, eu preciso comprar um módulo do sistema. Vale a pena ou não? Quanto a tua produção gera de valor por mês? Faturamento, por exemplo, 2 milhões, né? Vamos colocar aqui, ó. Digamos que você consiga vender isso, né? Porque isso é um fator. Se você aumentar 25% e não vender, é pior. Então vamos lá, vamos fazer essa conta. Vale a pena ou não vale? Venda atual, né? Venda atual, 300 mês. Vamos deixar ela aqui. 300 mês. Faturamento, a gente tem 2 milhões. R$2 milhões por mês. Ok. E se a gente passar essa venda para 25% a mais... a gente vai vender 375 e a gente vai vender isso por isso aqui. Opa! Tá bom, porque esse faturamento não é esse valor, né? A gente tem vendas por aqui, vezes isso aqui. Ok. Então, faturamento atual, venda atual... venda futura, faturamento futuro, diferença de faturamento, 375. Ok, e esses 375, agora digamos que para a gente conseguir aumentar esse tempo de ciclo, né, ou reduzir esse tempo de ciclo, a gente vai precisar de um investimento de R$650 mil. Né? Precisa comprar uma máquina que faz algum tipo de automação. Investimento. Ok, esse investimento a gente vai pagar em quanto tempo? A gente vai pagar em 1,7 mês. Então, esse seria o nosso payback. Talvez payback seja separado, né? Ou seja, a gente consegue, com esse investimento, fazer esse aumento e a gente consegue pagar ele em praticamente 2 meses. Vale a pena? Vale super a pena. A empresa tem caixa? Não tem. Ela pode pegar um financiamento? Seria bom. Vamos esperar ela ter caixa? Às vezes ela vai demorar a ter caixa. Isso vai favorecer o caixa. Então, a gente consegue, a partir da modelagem do MFV, tomar decisões estratégicas sobre o processo. Às vezes, a gente consegue ter esse aumento
né? Todos os aumentos, sem investir R$1. Aí pronto, a gente tem um valor aí de consultoria que está sendo pago. A consultoria é investimento de, sei lá, 5, 6, 10 mil reais por mês. E a gente tem o pagamento em 0,01 mês. Entendeu? Então, bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Mostrar essa análise do MFV. E se caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E queria agradecer os comentários do pessoal que falou ali sobre os tempos de estoque, né, no vídeo 2 ou 3, agora não lembro. Então vocês estavam corretos, viu? A demanda realmente ali, nesse caso era exatamente esse exemplo, né? A gente tinha 300 peças por mês e o estoque de 150. Então 300 por mês, a gente divide um pelo outro, a gente sabe ali que a gente tem 22 dias e tal, então dá 11 dias de estoque, tá bom? É isso, fiquem com Deus. Tendo mais dúvidas, vocês vão me falando que eu vou tentar responder sempre que possível. Abraço.